Olá, pessoal, tudo bem? Professora Vivian Cristina, seja muito bem-vinda ao meu canal do YouTube. Estou aqui gravando aulas sobre Teoria Geral do Estado para o concurso da Assembleia Legislativa de Minas. Você que vai fazer essa prova, que ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações para você ser notificado quando eu postar uma aula nova. Já temos 3 aulas gravadas sobre o tema. Quem não viu, veja. Estou usando aqui a nossa apostila como base para discutirmos essa matéria. É um tema muito típico, muito específico do concurso da Assembleia Legislativa e o nosso autor referência é o Dalmo Dallari. Então, agora nós vamos estudar o Estado. Estão prontos? Vocês já sabem que para liberarmos a próxima aula, e eu pretendo gravar todo o conteúdo de Teoria Geral do Estado, eu preciso da ajuda de vocês, não é? Então, vocês têm que curtir o vídeo, deixar aqui um comentário para liberarem a próxima aula. Eu vou colocando metas de curtidas e comentários para que o YouTube distribua esse conteúdo para uma quantidade maior de pessoas. Então, vocês podem me ajudar nisso. Já deixa aí a sua curtida. E como é que será o nosso comentário para a próxima aula? Hashtag quero mais, pode ser? Hashtag quero mais, para eu liberar a nossa aula 5, hein? Então, já deixa aí, fique à vontade para deixar o comentário que quiser, obviamente, mas quem quiser só contribuir para bater a meta, hashtag quero mais, é o nosso comentário para liberar a aula 5, tá bom? Nós já estudamos aqui sociedade, surgimento da sociedade, agora nós vamos falar da sociedade que mais nos interessa, que é o Estado. E o Estado não é qualquer sociedade. O Estado é uma sociedade política, tão importante, já temos aqui uma classificação, é uma sociedade política de fins gerais, porque ele não se prende a um objetivo determinado, ele não se restringe a setores determinados da atividade humana, ele busca integrar as atividades sociais que ocorrem no seu seio e tem uma finalidade que é alcançar o bem comum, que nós já vimos que é a finalidade de toda a sociedade, não é? A palavra Estado vem do latim status, significa estar firme, dá a ideia de uma situação permanente de convivência. Então, tem uma ligação aqui com a sociedade política no contexto da época. Quem utilizou o termo pela primeira vez foi Nicolau Maquiavel, na sua famosa obra O Príncipe, e ele fez o uso da palavra se referindo aqui a uma cidade independente, o status de Firenze, que era uma cidade independente, né? Uma cidade independente italiana, mas com o sentido de sociedade política, a palavra só aparece no século XVI, designa-se como Estado, a sociedade política que, com autoridade superior, fixou regras de convivência de seus membros. E nós temos 3 teorias principais sobre o aparecimento do Estado. Como é que se deu esse processo de aparecimento do Estado? Uma primeira corrente vai dizer o seguinte: o Estado existiu desde sempre. Desde quando nós temos sociedade, podemos considerar que também temos Estado, né? Então, desde que o homem vive sobre a Terra, dá para dizer que desde então temos Estado. O Estado seria um elemento universal na organização social humana, é onipresente na sociedade humana. Essa é a primeira corrente. Segunda corrente, a sociedade humana existiu sem o Estado durante um certo período. Então, o Estado teria vindo depois da sociedade para atender necessidades dos grupos sociais, então ele não apareceu ao mesmo tempo em todos os lugares, ele foi surgindo de acordo com as condições de cada sociedade. Essa é a teoria majoritária. Atenção, essa é a teoria majoritária, não é aquela que é aceita por maior número de pessoas, de doutrinadores. A sociedade humana existiu um tempo sem o Estado. O Estado veio depois, de acordo com as condições, com a história de cada lugar. Terceira teoria: o Estado deve ser visto como uma sociedade política dotada de certas características muito bem definidas,
que nasce junto com a ideia de soberania, o que só aconteceria lá no século XVII. Nós vimos um importante autor, que é o Jean Bodin, que contribuiu com o conceito de soberania, e alguns teriam até uma data oficial para o nascimento do Estado, que seria a assinatura da Paz de Westfália em 1648. Não é a teoria majoritária, mas é também importante. Então, aqui são teorias que nos dizem sobre quando teria aparecido o Estado. E o que que levou, quais foram as causas do aparecimento do Estado? Nós temos que analisar aqui duas possibilidades: formação originária e formação derivada. Atualmente, é praticamente impossível dizermos que surge um Estado de forma originária, né? Hoje isso não seria mais possível, nós vamos entender o porquê. Então, quando nós falamos atualmente no surgimento de um Estado, nós temos que pensar nas possibilidades de formação derivada. Mas quais seriam as teorias sobre essa formação originária? Quais as hipóteses que foram formuladas? Primeiro, formação natural ou espontânea do Estado. O Estado se formou naturalmente e não por um ato de vontade, muito parecido com o que nós vimos para as sociedades, né? E formação contratual do Estado. A vontade de alguns ou todos os homens levou à criação do Estado. Então, aqui uma visão contratualista. Então, uma primeira teoria defende que ele surgiu de forma natural ou espontânea, sem uma manifestação específica de vontade. A formação contratualista defende que não, que ele surgiu através da manifestação de vontade de alguns ou todos os homens. Isso teria originado o Estado. Se levarmos em conta as teorias não contratualistas, né, então essa formação natural ou espontânea, quais seriam essas causas determinantes para o aparecimento do Estado? Primeiro, origem familiar ou matriarcal. Cada família primitiva teria crescido, né, teria se ampliado e originado o Estado. Segunda causa, origem em atos de força, violência ou de conquista. A superioridade de força de um grupo social permitiu-lhe subjugar o grupo mais fraco, fazendo nascer o Estado da conjunção de dominantes e dominados, inclusive com a exploração econômica do grupo vencido pelo vencedor. Então, o mais forte venceu o mais fraco, dominou esse grupo, criou o Estado e explora, inclusive, economicamente esse grupo vencido. Terceiro, origem em causas econômicas ou patrimoniais. Segundo Marx e Engels, autores importantes defensores do socialismo, o Estado é produto da sociedade quando ela chega a um determinado grau de desenvolvimento. Concluem que o Estado é um instrumento da burguesia para a exploração do proletariado e, como ele não existiu nos primeiros tempos da sociedade humana, pode ser extinto no futuro. Então, para esses autores, nós devemos caminhar para a extinção do Estado. Quando chegarmos, né, no ápice, no momento ideal da evolução, o Estado deveria deixar de existir, porque ele é visto como uma forma de exploração, um instrumento que a burguesia tem para explorar o proletariado. E a origem no desenvolvimento interno da sociedade. O Estado é uma potencialidade em toda a sociedade, então, todo Estado existe ali de forma latente, potencial em toda a sociedade. Quando uma sociedade atinge determinado grau de desenvolvimento e alcança uma forma complexa, surge a necessidade de criação do Estado. Então, não existiria a influência de fatores externos. É o desenvolvimento espontâneo da sociedade que dá origem ao Estado. Então, seriam causas que originariam o Estado na sua concepção não contratualista, né? Então, seriam causas espontâneas que poderiam originar o Estado. Agora, pensando na formação derivada do Estado, já que atualmente não dá para dizer que teríamos uma formação originária, então é a teoria mais aceita atualmente, os Estados atualmente surgiriam de forma derivada. Essa formação derivada ocorreria basicamente por dois processos opostos: fracionamento e união de estados.
os nomes já são bastante intuitivos, né? Fracionamento, divisão. O fracionamento ocorre quando uma parte do território de um estado se desmembra e passa a constituir um novo estado. Foi o que aconteceu com a maioria das colônias africanas no século XX, fazendo com que elas se tornassem independentes. E temos também, dentro dessa opção de fracionamento, a possibilidade de separação de uma parte de um território de um estado para constituir um novo estado, né? Então, o território original seria diminuído, ele não deixa de existir, não é um estado totalitário que se desmembra formando vários, o estado original se mantém, perde uma parte do seu território, mas continua existindo, e essa parte constitui um novo estado. Isso pode acontecer de forma violenta, por um movimento armado, ou de forma pacífica. Então, o Estado que teve o seu território diminuído, ele não deixa de existir, ele continua existindo, só que com um território menor. A parte desmembrada vai surgir, vai originar um novo Estado com ordenamento jurídico próprio, vai ganhar independência. E o Dalmo menciona aqui o exemplo de Singapura, que no ano de 1965 se separou de forma pacífica da Malásia e constituiu um novo estado. Então, a Malásia continua existindo e Singapura continua existindo, né? Os dois estados continuam existindo e foi de uma forma pacífica. Então, nós tivemos aqui a redução do território de um e a origem de um novo estado. O outro processo, o processo oposto, seria o quê? União de estados. Os estados pré-existentes, eles desaparecem e formam um novo estado. Vem uma constituição desse novo estado. O grande exemplo que nós temos, Estados Unidos da América. Eles eram uma confederação, então eram vários estados soberanos, e eles resolveram se unir. Eles foram transformados em federação, isso em 1787. O objetivo da União, inclusive, era muito para se proteger dos ataques ingleses. Eles tinham recém conquistado a sua independência e era mais fácil eles continuarem unidos como federação. Então, eles abriram mão da soberania, se uniram em uma federação para formar o que temos até hoje, né, a Federação dos Estados Unidos da América. Também ainda temos a possibilidade de uma formação atípica, então formas atípicas que poderiam originar o Estado, como diz o Dalmo, são formas imprevisíveis. Então ele menciona como exemplo, com o fim da Segunda Guerra, em 1945, tivemos dois estados alemães, a República Democrática Alemã e a República Federal Alemã. Isso vai até 1989, com a reunificação da Alemanha, a queda do muro, lembram-se? Então, é um processo atípico que pode acontecer. Não existe pré-determinado, um momento específico a partir do qual se considera criado o novo Estado, mas é importante que esse Estado seja reconhecido pelos demais, apesar de isso não ser indispensável. Então, nós temos situações até hoje em que Estados existem, são reconhecidos por alguns países, por outros não, são reconhecidos pela ONU e não são reconhecidos por alguns países, né? Então, isso é importante, mas não é indispensável. O mais importante, diz o Dalmo, é que o novo Estado apresente as características comuns aos Estados, então tem que ter território, povo, soberania e finalidade, seja viável, consiga agir com independência e mantenha uma ordem jurídica eficaz. Então, se ele reúne esses requisitos, ainda que não seja reconhecido por toda a comunidade internacional, nós podemos dizer que surgiu um novo Estado, tá? Então, fechamos aqui teorias sobre o aparecimento espontâneo e a formação derivada do Estado. Nossa próxima aula será muito legal sobre a evolução histórica do Estado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Quem ainda não está acompanhando, acompanhe o nosso canal gratuito lá no Telegram. Eu sempre deixo o link aqui abaixo. Eu e a professora Patrícia, de Direito Administrativo, gravamos dicas, resolvemos questões. E quem quiser investir num bom material para ser aí o diferencial de prova, com base nos autores indicados,
eu deixo aqui também o link da nossa apostila, que ainda está com valor promocional. Então, se puder, faça esse investimento, você vai gostar do material. É esse que eu mostro para vocês durante as aulas, tá bom? Então, vamos cumprir a meta para liberarmos a aula 5. Combinado? Ótimos estudos para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.